Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um tutorial, tá? Sobre automação de estratégias, tá? Sobre robôs, ok? Esse vídeo ele vai substituir toda aquela parte final que eu faço em todo o vídeo que eu lanço de robô, né? Eu perco muito tempo explicando, né, como é que coloco o robô para rodar, né? Aí mostro, né, todas aquelas configurações básicas da automação de estratégias. Muitas vezes eu tenho que passar corrido por isso e acabo esquecendo de falar alguma coisa em um vídeo ou outro. Então o que vai acontecer? Os vídeos que eu lançar de robô de agora em diante não terão mais essa parte de, né, como que coloca para rodar, né, no mercado ao vivo, como que coloca para rodar o robô, né, em replay de mercado, beleza? Então toda essa parte será substituída por esse vídeo que eu pretendo fazer bem completo. Mas assim, né, a pessoa que assistiu uma vez, a parte boa é que aprendeu a colocar o robô para rodar, beleza. Então ela não vai precisar mais assistir toda vez aquele finalzinho de vídeo falando, né, como coloca, tudo mais, porque ela já sabe, né? Então, para poupar o tempo, né, do pessoal e o meu, né, porque o vídeo acaba ficando muito grande, o pessoal acaba não assistindo, né, porque está muito grande. Então aqui a gente vai tirar, né, todas as dúvidas sobre a automação de estratégias, tá? Sobre como você coloca o seu código para rodar aí, né, no mercado ao vivo e replay de mercado, ok? Primeira coisa, isso aqui é a coisa mais importante que tem, tá? Seu robô não vai funcionar enquanto você não tiver um Profit atualizado na versão beta, ok? Não é frescura, não é bobeira, já fiz testes, tá? Acontece mesmo. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, tá? Clique aqui em ajuda e clique em procurar atualizações, ok? O meu já está na versão beta. O seu, se você não tiver alterado ainda, vai estar aqui, ó, versão estável, ok? Você muda para a versão beta e vai aparecer aqui, ó, botão de atualizar, como está o meu. Acabou de ter atualizações, inclusive depois eu vou ler lá o que foi alterado, tá? A gente clica em atualizar, olha só, aparece uma barra aqui, ó. Essa barra vai começar a encher, tá? O comecinho aqui sempre demora, tá? Depois que começa a carregar essa barra, aí, ó, tá vendo? O restante aqui, ó, vai depender da sua velocidade de internet, né? Porque ele tá baixando uma versão nova do Profit, ó. Até que tá indo rapidinho, ó. Ele está atualizando, atualização concluída. E agora o que você faz? Clica aqui em reiniciar agora, ok? Não clique em reiniciar depois. Reinicie agora, seu Profit vai fechar e vai abrir de novo. Pronto, seu Profit está atualizado. Não farei isso porque eu estou gravando o vídeo, tá? Então eu vou reiniciar depois que eu acabar o vídeo aqui, beleza? Então o primeiro passo é mais importante, Profit atualizado. Se você já fez isso, beleza. Tá? Todo vídeo eu explico, né, como que você importa o robô para dentro do Profit e tudo mais. Então a gente vai pular toda essa parte. Eu criei um robozinho aqui só para a gente testar, tá? A automação de estratégias do Profit. Então vamos lá. Atualizamos o Profit, beleza. Vamos agora colocar, né, abrir a automação de estratégias, pessoal. Ela fica aqui, ó, estratégias, tá? Automação de estratégias. Clicou. Se o seu gráfico diminuir, ficar meio zoado, o que você faz, tá? Clica aqui, ó, nessa terceira opção, coloca em topo para ele não ficar escondido e aumenta de novo o seu gráfico, tá? O meu não zoou tanto, né? Mas deu uma mexidinha ali. Beleza. Essa janela ela não sobe mais, tá? Primeira coisa que muita gente faz confusão. Tá vendo aqui que está no simulador? Tá? Eu posso mudar para conta real. Beleza? A Anelógica só libera você usar a automação de estratégias de forma gratuita no simulador, tá? Seja no mercado ao vivo, como está agora, seja no replay de mercado. Você só pode usar no simulador. Para usar em conta real, no mercado ao vivo, você clica aqui, ó, planos de assinatura, e aí você vai procurar lá qual o plano que você quer assinar, tá? Isso é direto com a Anelógica, não tem a ver com meus códigos, não tem a ver com os meus robôs, tá? Então todos eles funcionam em conta real, basta você adquirir o plano de assinatura com a Anelógica, ok? Então tenha em mente, né? Se você quer testar, colocar aqui no simulador, se você deixar em conta real e configurar o robô, não vai aparecer aqui, tá? Só quando você adquirir o plano.
Então vamos deixar aqui no simulador e beleza. E agora a gente vai começar a ver um pouco, né, dessa automação, como é que ela funciona. Então a gente tem dois botões que são a mesma coisa, tá? Tem o botão aqui em cima, nova estratégia, e tem um aqui no meio que ele só aparece quando você não tem nenhuma estratégia, tá? Então clicamos aqui. Essa é a tela para você configurar o robô, tá? Então vamos lá. Ó, conta simulador, certo? Ó, eu não tenho opção de colocar em conta real aqui, tá? Por quê? Porque eu não tenho plano adquirido com analógica. Então simulador. Estratégia. Aqui é onde você vai selecionar o robô, tá? Então clique em selecionar estratégia. Você vai digitar aí, ó. Eu criei um setupzinho aqui bem básico, tá? Chamado tutorial. Pronto. Pessoal, todos os robôs, tá? Eles têm parâmetros para você configurar. Isso aí eu explico em todos os vídeos que eu faço de robô. É aqui, ó, neste botão que você vai configurar tudo que tiver de configuração nele, tá? Então cada robô vai ter uma configuração bem específica, né? Obviamente, né, todos eles terão horário início, horário fim, terão alvo em pontos, stop em pontos, né? Alguns terão break-even, alguns terão trailing stop. Então, configuração básica você faz aqui em editar parâmetros, tá? Não se preocupem, por exemplo, aqui ó, com esse ponto, tá? Aqui o que está falando pra gente? Horário início 9 horas da manhã, horário fim 18. Ele fica com esse ponto. Se você tirar o ponto, não tem problema, ó. A gente dá OK. Só que quando a gente voltar, o ponto aparece de novo, tá? Então não se preocupem com isso. Alvo em pontos, stop em pontos, né? Tudo que tiver para você colocar uma quantidade de pontos, né? Vai vir também com essas, né, duas casinhas aqui, ó, depois da vírgula. Não tem problema, tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar um alvo aqui em 150 pontos, eu não preciso colocar, tá? Aqueles ,00, ó. Eu dou OK. Quando eu voltar aqui, já fica certinho, tá? Então não se preocupem com esses detalhes de vírgula e ponto, tá? Então, aqui a gente viu, né? Editar parâmetros, que é onde você vai configurar todo o seu robô. Cada robô tem a sua configuração própria, que eu explico em cada vídeo. Aqui, pessoal, começa, né, a parte mais complicada. Se você vai colocar para rodar no mercado ao vivo, tá? Que nem hoje, agora são 17h13, né? Então tá rolando o mercado ainda. Eu quero colocar então o robô para rodar no índice. Clico com o botão esquerdo, tá? E aí você vai procurar, né? Coloca o Win, que aparece todos os contratos do índice. Você vai procurar o mais atual, perfeito? Aí eu quero colocar no dólar, WDO, tá? Tá aqui, ó, todos os contratos a gente procura o mais atual. Beleza? Bem simples isso aqui. Depois a gente vai ver que quando a gente for colocar no replay de mercado, tem uma alteraçãozinha aqui, tá? Então selecionei o contrato atual do índice, dou OK, certo? Prosseguindo, aqui, pessoal, é onde você vai definir, né, o período que ele vai rodar, qual o tempo gráfico, tá? Aqui primeiro você vai definir se é Renko, se é gráfico de minutos, né, de candles, se é gráfico de pontos, certo? Então aqui você define primeiro. A gente vai definir aqui Renko, certo? E aqui, pessoal, tem um detalhe, ó. A gente não consegue usar um Renko menor do que 4, tá? Então, para quem opera índice, beleza, não tem problema. Agora, para quem opera dólar, tá? E faz aqueles micro scalping, né? Já não vai conseguir operar com um gráfico menor do que 4R, tá? Isso é limitação da analógica. Vou colocar aqui um 6R. Quantidade por ordem, pessoal, é a quantidade de contratos que o robô vai entrar na operação, tá? Os meus robôs, eles já são pré-definidos, tá? Você vai editar aqui, ok? Mas se você tem algum robô aí que não tenha isso, né? É aqui que você vai definir, né, a quantidade de contratos que você vai usar. Aqui, pessoal, seria a quantidade máxima da posição, né? Então eu quero entrar com um contrato, mas o meu robô ele vai ter, por exemplo, aumento de posição, né? Seja preço médio, seja alguma outra estratégia que você use. Então você quer usar aumento de posição, é aqui onde você define, tá? Qual o máximo de contratos que você quer que ele esteja posicionado. Então eu quero entrar em cada operação com 1, mas eu quero que o meu robô pare de fazer aumento de posição quando chegar em 5 contratos. Beleza, aqui você configura isso. Um detalhe importante, nos meus robôs, pessoal, tentem deixar o número maior possível aqui, tá, na quantidade de posição, porque nenhum deles faz aumento de posição, ok? Só que o Profit ele tá com um probleminha, eu não sei se já foi corrigido, mas até um tempo atrás ainda tava, que é o seguinte:
Se eu coloco aqui quantidade máxima, quantidade por ordem 5, um exemplo, e coloco aqui quantidade máxima da posição 5, ou seja, eu vou fazer uma operação com 5 contratos e o máximo que eu quero que ele esteja posicionado é 5. O que acontece muitas vezes? Quando o robô ele faz a compra, ele tem que colocar duas ordens de venda, certo? O seu alvo e o seu stop. Neste momento, o que o Profit, né, ele faz? Você vai colocar uma ordem de venda no seu stop com 5 contratos e uma ordem de venda no seu alvo com 5 contratos. Ele soma, tá? Esses contratos de venda, que seria o alvo e o stop, e ele faz a suposição de que o robô ele possa pegar aqueles dois alvos ao mesmo tempo, né? Então ele pode pegar a venda, né, do seu stop e o seu alvo. Então ele ficaria, mesmo assim, né? O Profit é tão burro, cara, que mesmo se ele pegasse os dois, ele não ficaria posicionado em 10, né? Porque ele está comprado em 5. A partir do momento que ele pega um deles, fica zerado. Se ele pegar o outro, ele vai ficar vendido em 5. Só que o Profit considera que não, que quando você colocou duas ordens lá, cada uma com 5 contratos, a posição aqui, né, não está condizente, porque ele está somando, está juntando os 10 contratos. Então o que eu sempre falo para fazer? Vai estar usando o robô que só opera com contrato? Coloca aqui pelo menos 10, tá? É a dica que eu dou. Tá usando o robozinho premium que você consegue colocar o número de contratos? Então se você está entrando com 2, coloca mais que o dobro, ok? Então tá usando 2, o dobro seria 4, coloca pelo menos 5, mas se você puder colocar 50, 100, melhor, tá? Para evitar esse tipo de bug. Então, recomendação, sempre mais do que o dobro da quantidade de contratos que você vai operar, ok? Então vamos deixar aqui 1 e vamos deixar aqui 10, certo? Tipo de entrada, aqui pessoal, vamos lá, aqui também é muito importante, tá? Aqui você pode definir se o seu robô só vai entrar na compra, tá? Então eu fiz um robô que ele só vai comprar, beleza? Ou não, eu fiz um robô que eu só quero operar na venda, beleza? Você seleciona aqui, tá? Ou não, eu fiz um robô que vai operar nas duas pontas, beleza? Seleciona aqui compra e venda, ok? Pessoal, isso aqui é uma novidade, tá? Até então, a gente só tinha uma modalidade, tá, de execução, que é o código só é rodado, né? Só é emitido ordens de compra ou venda no fechamento de cada candle ou no fechamento de cada box, tá vendo? Tem um box de informação aqui, ó. O robô ele só enviaria uma ordem de venda ou de compra quando esse box for fechado, seja ele positivo ou negativo, obviamente obedecendo, né, tudo que está configurado dentro dos parâmetros do robô. Então, este é o tipo que a gente tinha até, né, o carnaval aí. No meio do carnaval lançaram esse outro modo de execução, tá? Teoricamente, esse modo de execução aqui, o segundo, tá? Ele é bem mais, como a gente pode dizer, né? Preciso, né? Então ele é bem mais preciso, entre aspas, tá? Só que a gente pode ver aqui que ele está na versão beta, tá? E ele está com alguns bugs, tá? Então como é que ele funcionaria aqui? Para fazer a entrada, tá? Para fazer a entrada, ele não espera mais o fechamento de cada box. Ou seja, assim que todos os parâmetros do robô, né, que a gente colocou lá, forem cumpridos, independente do box da informação como está agora ou não, ele vai enviar uma ordem de compra ou venda, ok? Como que funciona isso daí? Por exemplo, você colocou, tá? Vamos supor que você colocou um suporte ali nos 100 mil, tá? 100 mil pontos. O que acontece se a gente estiver nessa função aqui, tá? Então a gente está usando o gráfico de Renko. Não, vamos falar de candles, tá? Então a gente está usando o gráfico de candles. E, né, o candle está caindo, o preço está caindo. E abriu um candle que ele está caindo tanto que ele, né, rompeu esse teu suporte, tá? Eu falei compra, mas eu não sei se eu falei compra, tá? Mas vamos falar da venda, então. Então a gente tem um suporte que a gente definiu nos 100 mil pontos, ok? E um candle, né, seja de 1, de 5, de 10 minutos, ele está rompendo esses 100 mil pontos, tá? Para baixo. Então a gente quer fazer uma venda quando fechar, né? Quando o preço perdeu 100 mil pontos. Neste tipo aqui, tá? A venda só será feita quando esse candle fechar, ok? Então se é um candle de 10 minutos, ele rompeu nos primeiros 2 minutos,
ele só vai fazer a venda quando esse candle fechar, né? E quando ele fechar abaixo dos 100 mil pontos, ok? Neste outro modo aqui, não. Neste outro modo, o candle, mesmo em formação, assim que ele perdeu os 100 mil pontos, ele faz uma venda, ok? Perfeito, né? Seria a solução de todos os problemas que a gente tem hoje. Mas não, ele está trazendo junto com isso um monte de bugs que a gente está, né, esperando correção da lógica para poder, então, adaptar todos os nossos robôs aí, né, todos os nossos códigos para esse novo modo de execução, ok? Então assim, pessoal, todos os robôs que eu fiz até hoje, nenhum deles vai rodar, né, neste modo aqui, tá? Todos rodarão neste primeiro, ok? Não mudem para o segundo. Quando eu fizer algum robô otimizado para este novo modo, eu vou falar no vídeo, tá? No vídeo do robô eu falo, olha, este robô é para ser usado, tá? Com esse novo modo de ordens que é o tick a tick, tá? Não é para usar no fechamento do candle, beleza? Então cada robô, se eu não falei nada, usem nesse primeiro, tá? Se tiver algum robô otimizado para a segunda opção, né? Se eu ver que já está funcionando bem, aí eu falo no vídeo para você usar essa, ok? Horário de entrada, pessoal. Vocês conseguem definir aqui qual horário que o robô vai começar a fazer operações e que ele vai parar de fazer operações, certo? Beleza? Só que o nosso robô, né, pelo menos os que eu faço, já tem isso dentro deles. Então isso aqui é uma opção que vocês não precisam ativar. Agora, se você quiser, né, uma confirmação, por exemplo, o nosso robô está, né, configurado para começar às 9 horas e parar às 18. Quer uma segunda confirmação? Liga aqui e configura, né? Das 9 às 18 também, ok? Aqui, pessoal, é uma opção que, né, não faz muito sentido ainda. Eu não vi aí nenhuma situação que vale a pena usar isso, tá? Eu prefiro lá aqui na questão da segurança desativar o robô caso haja desconexão do que, né, ativar essa função aqui. Então deixem sempre desligado. Saída. Aqui também é bacana, tá? Aqui, pessoal, os nossos robôs, né, a maioria, pelo menos 99% deles, tem já a ordem oco dentro deles, né? Você vê lá que você consegue colocar o alvo em pontos, o stop em pontos, né? Alguns deles tem, né, questão de parcial e tudo mais. Se você não quiser usar as ordens oco do robô, seja pelo motivo que for, você consegue, né, criar uma ordem oco. Eu tenho várias aqui. E você consegue escolher e definir aqui, ok? Caso você não tenha nenhuma, você clica nessa engrenagem e cria uma, tá? Aí não é o caso aqui de explicar como cria uma ordem oco, né? Tem bastante vídeos da Anelógica aí explicando, né, bem detalhado. Então, assim, aqui você consegue configurar trailing stop, consegue configurar break-even, tudo certinho, tá? Só que, como eu disse, 99% dos meus robôs já tem ordem ocos, né, embutidas dentro dele. Pessoal, aqui é uma opção do seguinte. Aqui na entrada a gente consegue definir, né, até que hora o robô vai ficar posicionado, né, operando, né. Então nesse caso aqui, ó, o robô pararia de funcionar, né, 17h55, ok? Porém, se ele estiver posicionado, você consegue definir aqui, ó, um horário para ele zerar todas as posições. É necessário isso aqui? Não, tá? Porque o meu robô, quando ele chega no horário fim aqui, ó, no horário de 18 horas, além dele não fazer mais operações, ele vai zerar tudo que ele tiver posicionado, ok? Mais uma vez, quer uma segunda, né, confirmação? Ativa aqui também, coloca o mesmo horário. Perfeito? Risco. Vamos lá, pessoal. Risco aqui é o seguinte, tá? A gente consegue definir, né, colocar o robô para rodar, né, durante o dia e definir para ele um limite de ganho, né? Não é um limite de ganho, né? É uma meta diária, tá? Então a palavra seria essa. Então eu quero que o meu robô, quando ele atingir R$100, ele pare de operar. Beleza, você consegue definir aqui. Ou não, né? Eu quero também que quando ele atingir, né, um certo valor, por exemplo R$100 também, ele pare também de funcionar. Se você deixar os dois ligados, o que atingir primeiro, tá, vai desligar o robô, tá? Aqui a gente tem uma opção do seguinte. Vou tirar isso aqui. Vamos supor que ele entrou numa operação e já deu R$100, mas ele não zerou a operação ainda, tá? Então ele ainda está posicionado. Se você deixar isso aqui desligado, tá, ele vai zerar. Na hora que atingir R$100, ele zera e desliga o robô. Se você deixar isso aqui ligado, tá, ele vai esperar o robô sair da operação, né,
para então desligar, ok? Então, vamos supor que ele atingiu R$100, o robô ainda está, né, não atingiu o alvo ainda daquela operação. Se você deixar isso aqui ligado, ele vai ficar funcionando até atingir o alvo ou tomar um stop, né? E aí ele desliga. Perfeito? Aqui, pessoal, tem uma configuração, tá, da conta geral. Se você está operando mais de um contrato, né, mais de um robô, né, você consegue definir aqui um limite geral para a conta. É mais ou menos isso aqui, tá? Só que tem mais opções lá e ele vai somar, né, o ganho e a perda de todos os robôs, ok? Isso aqui já tinha no Profit, né? A gente já tem lá no gerenciamento de risco. É a mesma coisa, tá? Inclusive, acho que se eu clicar aqui, vai abrir aquela tela, tá? Então vamos agora aqui para o final, né? Segurança, que tem uns detalhes importantes aqui, tá? Aqui, pessoal, em caso de falhas, o que você quer que ele faça? Quer apenas que ele desative a estratégia, né? E aí continue lá com alvo e stop, se estiver posicionado, ficar ligado. Ou, né, a segunda opção que eu acho mais segura, né, mandar ele desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição, tá? Ou seja, deu problema, cancela tudo, zera tudo, tá? Não deixem só para desativar a estratégia, porque pode dar problema. Pode ficar uma ordem aberta sem ordem oco, tá? Sem alvo, sem stop. Então, complicado. Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. Então aqui é um detalhe muito importante, tá? Eu até descobri isso aí há pouco tempo atrás. É o seguinte, controle de leilão, tá? Os ativos da bolsa, eles entram em leilões, né, normalmente 2 vezes ao dia, tá? Uma na abertura, né? É o leilão de abertura. E depois no final do dia a gente tem o leilão de encerramento, ok? A gente pode ter também uma outra situação de ocorrer um leilão durante o pregão, tá? Então ocorreu alguma notícia, o índice explodiu para cima ou para baixo, o dólar a mesma coisa, o ativo entra em leilão, tá? Para quê? Para diminuir os ânimos ali, né? Para o pessoal parar com aquela loucura de comprar desenfreado ou vender desenfreado. Então abre-se um leilão. Aqui você vai definir o que você quer que o robô faça nesse tipo de coisa, tá? Então a gente tem as duas opções de cima, né? Desativar a estratégia ou desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição. E tem uma outra opção aqui, pessoal, chamado, né, que está escrito, né, nenhuma ação. Ou seja, ele vai ignorar, né, leilões. Essa função aqui é bacana só para uma situação, tá? Se você, por exemplo, tem o seu robô rodando numa máquina virtual, né, que são esses servidores que você aluga aí e deixa rodando na nuvem, né, não precisa estar rodando no seu computador. Isso aqui pode ser uma opção bacana dependendo do seu robô, tá? De como ele está configurado. O que acontece? Se eu, por exemplo, né, ligar este meu robô aqui e deixar meu Profit ligado, tá? Beleza. Ele vai ficar rodando até o horário que eu defini, tal. Chegou naquele horário, ele para de funcionar, tá? Ele não faz mais nenhuma ordem, tá? E só que é o seguinte, depois vai ter leilão e tudo mais, e o código vai continuar em execução, tá? Hoje é sábado, né? Tudo bem, eu tô gravando na sexta, então tá tendo pregão ainda. Então vai passar sexta, vai passar sábado, vai passar domingo. Na segunda-feira, quando o índice entrar em leilão, como tá aqui nenhuma ação e o código está em execução, o que vai acontecer? Assim que abrir o mercado, tá? E obviamente, né? Se você colocou para o robô começar às 9 horas, ele já vai começar a operar, né, no primeiro minuto, no primeiro segundo que abriu, ok? Então tenham em mente isso aí, por quê? Porque quando abre, né, quando sai do leilão, o que pode acontecer? Ele pode, né, principalmente para quem opera com Renko, né, ele pode puxar dados, tá, do dia anterior, né, da sexta-feira, porque o gráfico tá ali, né, ele não sabe, o robô não sabe, tá, se aquele candle que ele tá vendo é desse dia, né, dia de hoje do pregão, ou do dia anterior. Ele vai ver, por exemplo, um candle branco, e o de hoje abriu verde, né? Em alguns setups isso é sinal de compra. Então ele já vai abrir o leilão comprando. Então tomem cuidado com isso. O que eu recomendo para quem faz day trade no seu computador e tal? Aqui, ó, mesma coisa, tá? Leilão de abertura, leilão de encerramento, desliga, beleza? Isso aqui é bacana, porque evita de você ligar também o robô no leilão, tá? Então você só vai conseguir ligar o robô quando ele sair do leilão de abertura. Beleza?
Então, tendo tudo isso em mente, sempre recomendo, tá? Você sempre voltar conferindo tudo que você alterou, ok? Então tá tudo certinho. Vamos criar aqui o robô. Pronto, ele está aqui, ó. Só clicar em executar, tá? Vou clicar aqui. A gente pode diminuir, pessoal, essa janela, ó. A estratégia que eu criei, pessoal, deixa eu só ativar aqui o Cross Order pra gente ver. Foi uma estratégia bem simples, tá? Se fechar um box para cima, ele compra. Se fechar um box para baixo, ele vende, tá? Só pra gente testar. Olha só, fechou um box para cima, ele fez uma compra. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Às vezes ele não aparece, tá? Às vezes ele aparece aqui certinho, né? 100 pontos, né? Às vezes, não. Enfim, né? Vocês estão vendo que, né? Tá 100 pontos, né? O alvo e o stop, como eu determinei no robô, ok? Então, tá vendo? Essa é a maneira de você configurar o robô para rodar no pregão ao vivo, tá? Obviamente, conta de simulador. E aí ele vai continuar rodando para você. Eu preciso estar com um gráfico aqui? Não, tá? Eu posso fechar esse gráfico, eu posso diminuir o meu profit e o robô vai continuar rodando. Eu posso agora, por exemplo, abrir um outro gráfico aqui e olhar o dólar, e olhar ações, opções, seja qualquer outra coisa, né? Então você não precisa ficar com o gráfico aberto, tá? Por que você não precisa ficar com o gráfico aberto? Vamos ver uma coisa aqui que eu acho que eu nunca mostrei. Tá, vamos explorar bastante então hoje a automação de estratégias. Então a gente tem a janelinha aqui da automação. Se a gente clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó, a gente pode vir aqui em detalhes, tá? Então, olha só. Clicamos em detalhes. Abriu uma janelinha nova aqui, tá? Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Pronto. Eu joguei aquela outra janela para outra tela. Então aqui, pessoal, a gente pode até aumentar, ó. A gente tem todas as informações do robô, ó. O horário que ele foi ligado, o que ele está fazendo, tá? Então olha só. Ele criou uma compra, né? A compra foi atualizada. Ele enviou uma ordem, né? Stop e gain. Estão aqui. A gente tem mais detalhes aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente está vendo o gráfico do robô, tá? Inclusive, né, ele mesmo colore esse gráfico com as configurações que a gente colocou lá, obviamente, né? Olha só um detalhe, tá? A gente fez uma compra, né? A gente está comprado aqui. O robô, né? Ele marcou pra gente uma venda aqui, por quê? Né? A coloração, não, obviamente. Porque é como se ele estivesse rodando desde o começo do dia, tá? Então se a gente tivesse com ele ligado, ao invés dele fazer essa compra, ele teria feito essa venda. Por quê, né? Por que ele fez essa compra, então? Porque, como ele não fez essa venda, ele não está posicionado, né? Entendeu? Se a gente tivesse feito essa venda, né, nosso alvo estaria aqui embaixo, nosso stop aqui, e quando ele fechou esse box para cima, não teria compra, tá? Então prestem atenção nisso. Então tá aqui, obviamente, né, depois que sair dessa operação, vai tudo se normalizar, né? Porque as marcações de compra e venda do robô vão se alinhar, né, com o que você ligou agora, tá? Então esse não é um problema, né, pessoal? É só entender a diferença, né? Mas tudo que ele marcar vai estar certo. A gente pode ter aqui um sumário, né, de toda a nossa configuração do robô. A gente pode ver a performance dele, né, durante o dia. Então, né, da mesma forma que a gente tem aqui a telinha de backtest, a gente consegue ver aqui, ó, tudo que o robô fez de operações, né, a maior operação vencedora, a maior perdedora, né, porcentagem de ganho, tudo mais, né. A gente consegue ver todas as operações do robô, tá? Aqui nesse outro menu. A gente consegue ver o gráfico, né, de desempenho aqui do valor mesmo, né, do ganho do robô. Então ele chegou a estar aqui, ó, até R$7 negativo, e agora está subindo aqui, né, ó, indo para R$1 negativo. Bem que não tem o que comparar ainda, né, pessoal? A gente está com acabou de fazer a primeira operação, né, e não está nem saindo do lugar por causa do horário. E aqui a gente tem um completo, né, que são as operações mais a curva de patrimônio, né, que é o que a gente acabou de olhar aqui no gráfico. Beleza? Vamos. Performance. E aqui a telinha do robô. Então por que eu falei que você pode operar, né, ligar o robô e fazer outra coisa, e operar outro ativo e tudo mais? Porque o robô tem esse gráfico próprio dele, tá? Então aqui ele sabe onde está todos os indicadores, caso tenha, né, indicadores
Todos os indicadores que você configurou, ele sabe onde está aqui, tá? Ele sabe onde estão as médias, ele sabe o tamanho do box, né, por exemplo. Vamos voltar aqui, vamos diminuir um pouco essa tela, certo? Então a gente configurou, pessoal, o robô, né, para rodar no 6R, né? Aqui, ó, essa telinha aqui. A gente tá vendo aqui, 6R. Então não importa pra gente se a gente chegar aqui, ó, e mudar pro 10R, por exemplo, tá? No gráfico que a gente está vendo. O robô vai continuar fazendo entradas pelo gráfico que você configurou, tá? Inclusive está chegando aqui para tomar um stopzinho, né? Mas esse código aqui é justamente para isso. Inclusive ele pode sair dessa operação e já vender de novo, né? Só para a gente ver realmente o robô funcionando. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aqui, pessoal. Então, assim, da mesma forma que a gente não precisa do gráfico, tá? Aberto para o robô estar rodando. A gente não precisa nem dessa tela aqui, tá? E nem da outra, tá? Deixa eu puxar a outra aqui. Aqui, ó. E nem dessa outra, tá? A gente pode fechar ela, ó. Fechamos, ó. Ele fala, né, que a gente tá com uma estratégia em execução, tudo bem. Fechou, tá aí o robô rodando ainda. Quer abrir ela de novo? Vem aqui de novo. Automação de estratégias. Vai abrir com a janelinha assim. Aqui a gente tem um resumo, tá? Só que esse resumo é só do robô que você escolher. Então, se você tiver com vários robôs ligados aqui, cada um que você clicar vai abrir um resuminho aqui embaixo, ok? Detalhe, pessoal, posso colocar mais de um robô para rodar no mesmo ativo? Pode, tá? Não tem problema, desde que o código esteja, né, configurado para isso. Os meus robôs todos, tá, são otimizados para rodar junto com outros robôs meus também, né? Não sei no caso de outros robôs que vocês podem testar aí que não sejam meus, né? Como é que você faz? Aqui, ó, clique em nova estratégia. Configura tudo de novo. Posso colocar o mesmo robô para rodar em um outro ativo? Pode. Você pode selecionar ele de novo aqui. E aqui, ó, você muda o ativo, muda para o dólar. Tá? E aí, você finaliza toda a configuração, como eu falei antes. Clique em criar. Ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Vai aparecer aqui embaixo. Você clica no botão executar. E ele vai estar executando também ao mesmo tempo, tá? Tem clientes meus aí que rodam 4 robôs ao mesmo tempo no mesmo ativo. Não tem problema, tá? Agora, a questão da conta real, aí eu já não sei, tá? Aí você tem que falar com a sua corretora. A Nelogica diz que dá, tá? A Nelogica diz que você consegue rodar mais de um robô no mesmo ativo operando. E eu não tenho certeza disso ainda, tem que ver com a sua corretora, tá? Porque se um robô compra e o outro vende, na corretora você estaria zerado. A Nelogica diz que ela consegue separar aqui, mas eu não sei como que ela comunica isso para a corretora, entendeu? Então no simulador, perfeito, pode rodar, né? Tem um limite aqui de 50, pode rodar quantos quiser, então até o limite de 50. Na conta real, eu já não sei, tá? Aí vocês têm que tirar a dúvida aí com a Nelogica. Tá aparecendo um valor diferente aqui, pessoal, porque eu fiz uma operação hoje, tá? Hoje, sexta-feira, né? Inclusive eu mostrei ontem minha operação, esqueci de mostrar aqui, ó. Foi uma operação no índice onde eu peguei 455 pontos, né? Uma única operação, então por isso que tá aparecendo um valorzinho aqui diferente, né? Tá vendo que eu cliquei e a tela foi lá pra trás, né? É por isso que eu falo pra vocês colocarem no topo, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Então tá aqui a telinha de novo, tá? Então a gente clica pra ficar no topo, pra não acontecer mais isso. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Vamos ver agora como é que a gente faz pra rodar um replay de mercado, tá? O robô no replay de mercado, que o pessoal se confunde um pouquinho também, tá? Então vamos lá. Vamos deixar isso aqui, tá? Só vamos diminuir pra não atrapalhar. Pessoal, detalhe muito importante, tá? Vai colocar no replay de mercado? Você tem que puxar o replay de mercado antes de qualquer coisa, tá? Antes de querer configurar o robô. Então, você tem o botãozinho aqui em cima, replay de mercado. Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, tem um tutorial completo sobre replay de mercado aí na descrição, ok? Então vamos lá, abriu aqui embaixo, o que você faz? Seleciona o dia, tá? Vamos colocar sexta-feira, tá? Tirar esses dias de carnaval aqui. Requisitar. Vai aparecer aqui, ó, carregando, tá? Às vezes dá um probleminha de não carregar, tá?
Então, se demorar muito, você espera, tá? O botão ficar aqui verde de novo. E aí você clica de novo, tá? Ó, aqui carregou, já apareceu aqui em cima, tá? A gente pode mudar já para o gráfico do replay de mercado. A gente configura, tá? O tamanho do Renko que a gente vai usar, ou né, o gráfico de candles. E aí, pessoal, puxando o replay de mercado, o resto é muito simples, tá? A gente vai clicar aqui ó, neste botão, nova estratégia. A gente vai selecionar o robô de novo. Aqui não vai mudar nada, tá? A única parte que vai mudar, vou selecionar ele aqui. A única parte que vai mudar é aqui, ó. Certo? Então aqui você vai selecionar, né, clica com o botão esquerdo. E agora, além de todos os ativos que a gente já tinha antes, a gente tem agora um ativo chamado, né, WinFoot, né, que aqui na coluna bolsa tá replay, tá? Ele fica amarelinho, ó. É esse aqui, tá? Tá o WinFoot porque eu puxei o WinFoot. Se eu quisesse puxar o WinJ23 também, né, não tem problema. E aparecer aqui o WinJ23, né, com o botãozinho de replay aqui e amarelinho, tá? Dá OK. Você vai configurar tudo da mesma forma que configurou antes. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Pronto, tá tudo configurado, ó. A gente clica em criar, certo? E ele aparece aqui. Ele aparece, pessoal, com esse nomezinho amarelo, ó, e um R na frente. O R é justamente de replay de mercado. Diferente do mercado ao vivo, tá? Você não consegue colocar mais de um robô para funcionar no replay de mercado, tá? Então, se eu tentar criar mais um robô aqui e colocar também o ativo do replay de mercado, ele vai dizer que não pode, tá? Vai dizer que só pode um por vez. Isso aí futuramente pode mudar, né? Se mudar, eu faço um videozinho aí falando para vocês. E aí, como vocês fazem? Lembra que eu falei lá da opção de leilão, tá? Se a gente der play, olha só, o ativo ele começa em leilão de mercado, tá? Como todo ativo, né? Tem um leilão, né? Desculpa. O replay, né? Ele começa em leilão, né? Então todo ativo ele começa o dia em leilão, tá? Se eu ligar o robô aqui agora, como ele está com a opção lá de desativar a estratégia, né? No leilão, olha só. Aqui ele foi, né? Mas ele não vai fazer operações, tá? Daqui a pouco ele vai desligar. Eu vou desativar só para ele não fazer nenhuma operação logo que ele abrir, tá? Mas normalmente ele nem deixa você ativar aqui, executar, tá? Aí ele vai desligar porque o ativo ainda está em leilão, certo? Então vamos esperar, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, ó. Pronto, já saiu do leilão. O que eu recomendo vocês a fazer? Se o seu robô, por exemplo, está configurado para começar a operar 9 e 10, beleza, já liguei ele agora. Se o seu robô está configurado para rodar 9 horas, como o meu, espera, né, dá uma acalmada, que nem agora se acalmou, beleza. Então agora a gente liga ele aqui. Opa, pronto. Sumiu ali a parte de trás. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Ah, foi aqui, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Ele já tá rodando no replay, inclusive ele já fez a entrada, ó. E ele vai ficar rodando agora. E olha só, tá rodando os dois, né? Se a gente aumentar aqui e ver o resuminho aqui, ó. Pode ver que o outro lá ainda tá comprado, né? Ó, tá comprado. E agora o nosso aqui tá vendido, ó. A gente pode ver aqui o resumo, né? De todas as operações que eles estão fazendo. Se você tivesse mais de um robô, né, adicionado aqui rodando em mercado ao vivo, estariam, né, a lista deles aqui e você conseguiria ver um por um. O replay de mercado é a mesma coisa, tá? A gente consegue clicar aqui e vir em detalhes e olhar também todas as operações que ele fez. Ok, pessoal? Então eu acho que é isso, tá? Um detalhe que eu vou falar pra vocês que até aconteceu acho que foi no último vídeo. Se você colocar um robô para rodar no replay de mercado e aparecer, né, para ele fazer a entrada e ele não fizer, tá? Provavelmente a Nelogica tá mexendo em alguma coisa, certo? Isso aí acontece frequentemente. Acontece mais à noite, tá? Vou falar para vocês que acontece mais à noite ali, perto das 10 horas, por aí, 9 e pouco. Então o que acontece? Vai ter horas que nenhum robô vai fazer entrada, tá? Independente, então não é erro do robô. Você quer tirar a dúvida? Faz o seguinte. Pega um robô aí que você já tenha, que você já sabe que ele funciona, tá?
e pega lá, seleciona um dia onde ele dá entrada, né, logo no começo do dia. Coloca ele para rodar e dá play. Se ele não fizer a entrada, então você já tem certeza que o problema está no Profit, tá? Isso aí é problema temporário, tá? Normalmente depois de 1 hora, 2 horas no máximo, eles conseguem ajeitar isso aí. Provavelmente sejam atualizações que eles estejam fazendo, né? Essa aqui é a minha teoria sobre isso, minha tese. Mas acontece muito, tá? Inclusive quando eu estou fazendo código, que eu preciso testar algum robô e eu vejo que o robô não fez a entrada no replay, eu coloco já outro em seguida para testar. Se ele também não fizer, eu desencano, tá? Eu não espero, tá? Mas vou fazer outra coisa durante 1h30, 2 horas, porque eu já sei que não adianta eu ficar quebrando a cabeça, não adianta fechar o Profit e abrir de novo, não adianta reiniciar o seu computador, tá? É coisa realmente da Neológica dela tá em constante atualização. Beleza, pessoal? Então tá aí, esse é o tutorial, né, sobre automação de estratégias. Eu acho que eu consegui tirar aí pelo menos a grande maioria das dúvidas que o pessoal tem, tá? Então se você ficou com alguma dúvida, se o seu robô não está funcionando, né, no replay de mercado, nem no mercado ao vivo, volte o vídeo lá do começo, veja se você não pulou nenhuma parte, veja se você não fez nenhuma alteração, né, que não deveria fazer. Volte no vídeo do robô, né, se você está testando um robô novo, volte lá no vídeo, veja se você não configurou nada errado nos parâmetros. Isso acontece muito, tá? O pessoal configurar errado nos parâmetros e dizer que o robô não está fazendo entrada como deveria. Na verdade, o cara alterou, né? Alguma coisa que não era para alterar, e aí realmente vai alterar, né, a forma do robô fazer entradas. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? O videozinho de hoje foi esse. Eu ia trazer um vídeo aí sobre a atualização de um outro robô, mas não deu tempo e eu não gosto de lançar as coisas assim sem testar. Então fica para quarta-feira. Quarta-feira tem outro vídeo de robô. Beleza? E é isso. Vou deixar aí no finalzinho do vídeo aí mais 2 videozinhos aí para quem não assistiu ainda, tá? E é isso aí. Um abraço para vocês e até amanhã.